Olá, meus amores! Olha só que fofura que nós vamos aprender. Esse lindo porta-moedas, porta-bombom, porta-batom, porta-medicamento. A gente está trazendo aqui com a temática para colocar o bombom na Páscoa, mas o ano inteiro ele vai servir como um organizador lindo para levar ou para colocar dentro da bolsa. Além de bombom, ele cabe muita coisa. Olha só como é fofinho. Vamos aprender? Esse é o molde que você vai baixar de presente. Aqui tem a capinha para você ver na lateral, de cima e de frente. Esse é o molde da parte arredondada, tem 20 centímetros de diâmetro e essa é a parte do meio, tá? O molde, todos os meus moldes já estão com margem de costura. Só que esse aqui, a gente não vai cortar do tamanho do molde. Essa parte arredondada, sim. Mas esse aqui não. E eu quero trazer essa dica agora pra você. Como cortar maior e diminuir pra costurar em cima do risco. Não se preocupe se você não tiver impressora, porque, olha, tem uma malha aqui embaixo que ela tem quadradinhos de 1 em 1 centímetro. Então, eu coloquei ela sobre a malha e aí você vai poder desenhar como se aqui fosse uma base de corte, tá? Então, o que é que a gente precisa? A gente vai precisar cortar o nosso tecido, assim, ó, como um retângulo, maior do que o molde. Depois que a gente corta o tecido assim, a gente vai diminuir esse molde. Para isso, a gente vai precisar de 2 lápis e também fita crepe. Você vai colocar posicionando eles aqui, coloca a fita crepe e a gente agora vai diminuir o molde, ó. Um vai ser riscando em cima do molde e o outro vai ser repassando a medida menor. É assim que você diminui ou aumenta o molde. Para fora você aumenta, para dentro você diminui. E você vai fazer isso ao redor de todo esse molde. E aí você vai fazer o molde menorzinho. Esse molde é o molde gabarito, para você riscar em cima do tecido. Então, vamos recapitular. Maior do que o molde, a gente vai cortar o tecido principal, o forro e a estrutura. Eu tô usando tricoline e nylon dublado. E com o nosso gabarito, a gente posiciona aqui, risca. E a gente vai costurar assim, ó. Eu vou estar com a espuminha do nylon dublado, que você pode substituir por manta, tá? Virada pra cima. Aqui tem o tecido externo principal, o verso em contato com o nylon dublado. E aqui o direito com o direito, esse aqui é o forrinho. Eu vou costurar em cima desse risco com o pontinho número 2, até encontrar o início que eu comecei a costurar. Depois que a gente costurou em cima do risco, a gente vai vir com uma tesourinha de picote ou escalope, ou vai cortar e dar pix. E vai refilar toda a sobra do forro, estruturador e principal. Vai ficar assim. Agora, eu vou puxar somente esse forro de cima. Vou me certificar que aqui esteja o estruturador e o tecido, que vai ficar externo. E, ó, vou cortar. E vai ser por aqui que eu vou desvirar a minha peça, ó. Tá? Não se preocupe que essa parte vai ficar escondidinha. Então, você desvira essa e essa parte daqui também. Aí, vai ficar assim. Essa parte aqui fica escondidinha, não se preocupe. Vai ao ferro com um ferro bem brando e passa para poder desamassar. E a gente já vai trabalhar na parte do círculo. Olha só, se você for trabalhar com tecido liso ou que não tenha direção, você pode cortar o círculo exatamente como tem um molde, com 20 centímetros de diâmetro. Se você for trabalhar com tecido que tenha direção, eu quero te dar uma dica de economia, tá? Você vai cortar 13 centímetros, uma faixinha por 50,
e vai dividir ela por 4, ó. Dobrei uma vez ao meio, dobrei mais uma vez. E aí, você vai vir com a tesoura e vai recortar, separando essas 4 partes. Aqui e aqui também. E assim, nós vamos ter 4 partes de tecido. Nós vamos colocar 2 viradinhas pra cima e 2 viradinhas pra baixo. E a gente vai unir aqui, ó, com o pontinho número 2. A gente vai fazer uma costurinha aqui e vai fazer uma costurinha aqui também. Assim, a gente vai ter 2 estampas. Uma viradinha pra cima e uma viradinha pra baixo, tá? Agora, nós vamos encaixar aqui, encontrar o meio e passar uma costurinha. Eu já abri aqui, você pode colocar todo para um lado também, se você quiser. Fizemos, então, a costurinha. Não precisa encontrar meio com meio, porque essa parte daqui vai ficar escondendo, tá bom? E o que a gente vai precisar fazer é posicionar o molde aqui, fazer um risco com lápis e recortar em cima do risco. Foi exatamente por isso que a gente tá trabalhando com o pontinho número 2. Por quê? Na hora que a gente vai recortar aqui, ele não vai ficar abrindo, ó, a costura, tá? Então, recorte em cima do risco, pra que fique exatamente como o molde. Já o forro não precisa cortar, pode deixar ele um pouquinho maior, tá? Do que o molde. O meu já tá do jeitinho que eu quero com o molde. Então, eu vou achar o meio aqui, ó. E vou dar 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá, do meio. E eu fiz até um pique pra vocês conseguirem ver. E é a partir daqui que a gente vai costurar a canaleta. Você vai cortar 60 centímetros por 5, essa medida também tem no molde. E vai fazer aqui uma bainha de meio, depois mais uma de meio também. Pode usar cola pano ou pode passar uma costurinha pra prender todo mundo. Todos os meus tecidos estão engomados com a gominha que eu ensino pra vocês, vou deixar aqui no card. Por isso que eles estão estruturadinhos assim, mas é só a goma, tá? Eu vou dobrar o meio, vai ficar 2,5 por 60. Na verdade, agora por 59, que eu entrei aqui 1 centímetro. E aqui, ó, eu encaixo em uma das minhas marcações, que eu dei de 2 centímetros, e vou passando a costurinha ao redor. Lembrando que a canaleta precisa ser cortada enviesada, no ângulo de 45 graus, como quando a gente faz um viés, tá bom? Quando estiver chegando perto da outra marcação, a gente para e faz a dobrinha até que ele fique encaixando certinho na marcação, tá? Então, deixe com meio ou com um, mas quando ele finalizar, tem que encaixar aqui na marcação. E aí, você passa aqui uma costurinha pra fechar essa bainha. E agora, é só continuar a costura até chegar à marcação. Nossa costura vai parecer, nesse momento, uma Vitória Régia. E aí, ó, observe que ele precisa ficar equilibrado. A gente agora vai posicionar direito com direito do nosso forrinho. Vai alfinetar os 4 quadrantes e vai passar uma costurinha pé de máquina. No momento, a gente só fez costurinha de segurança, bem na bordinha. Agora sim, a gente vai fazer uma costurinha pé de máquina. Ó, esses piques que eu dei aqui é pra onde a gente vai começar a costura e onde a gente vai terminar a costura. Aqui vai ficar aberto, tá? Eu já alfinetei, agora eu vou colocar o pontinho 2,5 e vou costurar. Depois que a gente costurou, a gente vem com a tesourinha de picote e refila longe um pouquinho da costura, tá bom? Até chegar naquele piquezinho da canaleta.
Perceba que aqui a gente não dá pique, tá bom? E agora, por esse espacinho aqui, a gente vai desvirar. Depois que eu desvirei, eu vou posicionar essa parte aqui pra dentro. E pra isso, eu peço a ajuda da cola pano, tá? Ó, coloco pra dentro, venho com a colinha pano. E deixo tecido principal e forrinho igual, até secar. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, daqui até aqui, só pra rebater e prender tecido principal e forro. Já então, rebati. Eu tô trabalhando aqui com uma linha de uma cor contrastante pra vocês verem todas as costuras. Mas quando vocês forem fazer, tentem trabalhar com a linha da cor do tecido, tá bom? Aí, ó, essa parte daqui, a gente vai costurar uns 4 dedinhos, rebatendo, tá? Vai posicionar aqui, centralizar. Se você quiser, pode colocar uma fita dupla face pra estabilizar ele. E a gente vai passar uma costurinha aqui, até fechar. E aí, sim, que a gente vai fechar aquela parte que a gente desvirou. Estabilizei aqui. Agora, a gente vai passar aquela costurinha. Depois que a gente costurou essa parte aqui da base, a gente agora vai colocar o lacinho, tá? Eu tô usando um cordão de cetim, você pode usar fitilho. O mínimo que você vai cortar é 31 centímetros. Esse daqui eu tô fazendo com 50. Ele vai ficar sobrando um pouquinho mais. Com 50 centímetros ele vai sobrar, mas vai ser mais fácil de você, na hora que for abrir, não perder, tá bom? Com 31 é o mínimo pra ele conseguir dar o laço. Depois disso, a gente vai marcar aqui onde a gente vai colocar o botão, tá? Então, eu vou marcar e vou abrir aqui. Agora que eu fiz aqui a abertura, eu desço uns 2 centímetros e coloco a marcação pra cá pra baixo e abro esse espaço também. A gente vai colocar um botão aqui e o outro aqui. Esse de cima, a capinha fica fora, e esse de baixo, a capinha fica dentro e o botão fica fora. Faz o teste do imetro. Abriu e fechou 5 vezes. Agora, a gente vai colocar aqui o nosso mosquete, que é opcional. Poderia ser uma argola de chaveiro. O que sobra, quando a gente faz o corte lá para a canaleta, a gente vai cortar aqui 4 centímetros por 5 e vai fazer uma dobrinha aqui, ó, pra ficar com esse acabamento. Pra ajudar, a gente vem com a cola pano e faz a nossa bainha. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. Se você quiser, pode trabalhar tudo isso na costura, tá bom? Tô trazendo mais uma possibilidade pra gente. Dobra aqui. E a gente vai ter um lado com acabamento e o outro lado sem acabamento. A gente vai passar aqui dentro. E vai precisar diminuir um pouquinho a parte que tá sem acabamento. Passa uma cola, deixa secar. A gente vai marcar aqui, ó, de forma que pegue a parte do tecido atrás e o da frente. Centralizei, vim com o alicate e fiz um furinho. Posicionei ele aqui atrás, vim com o lápis, marquei e fiz o furinho. Nós vamos pegar um rebite, até o número 2 serve, esse aqui é o 0,5, que é 1/2. Posicionar aqui
Vem com a parte que você consegue ver o acabamento. Encaixa nele. Agora, a gente vai pegar a fêmea. Encaixa. Alinha os dois tecidos. Vem no balancinho. Pressiona. Ou, se quiser, faz uma costurinha na máquina. Agora, nós já temos um chaveirinho para prender na bolsa, na calça. Colocar bombom, batom, remedinhos, absorvente, dinheiro, moeda. Ó, olha que fofura. Se você quiser que fique mais estruturado, você pode colocar manta R2, tá? Ou a manta R1. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com manta, pra ver como que fica. Ó, eu coloquei manta aqui no tecido, entre eles, e coloquei manta aqui. E achei que ele ficou bem também. Só que não fica tão baratinho pra lembrancinha como esse. Então, se você quiser fazer pra vender pra cliente final, deixe ele um pouquinho mais estruturado, tá bom? Essa é a ideia que eu trouxe de aula pra você. Espero que você goste. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, me contar aqui embaixo o que achou dessa aula e me seguir nessa rede social aqui. Todos os dias a gente está trazendo uma dica nova pra você. Um beijo e até a próxima!